Vejamos agora, então, um novo probleminha envolvendo essa ideia de enumerar todos, né? De dizer, olha, eu tenho um problema que eu... Só apagar aqui, eu já continuo falando, perdão. Subsequências em ordem lexicográfica. O que eu estava dizendo é, esses problemas, para vocês conseguirem imaginar um pouco melhor por que é interessante a gente saber gerar todos eles, é porque muitas vezes a solução de um problema no qual eu estou trabalhando, ela vai corresponder às soluções candidatas, vamos dizer assim, a subconjuntos de um conjuntão de elementos, ou a subsequências de uma sequência dada. Tá? E daí, se eu sei gerar todos os subconjuntos ou todas as subsequências, eu sei gerar todas as soluções candidatas, e eu posso testar se elas resolvem o meu problema ou não. O primeiro problema que a gente viu aqui, né, de gerar os subconjuntos, eu acho que ele tinha uma vantagem que ele era mais intuitivo para a gente, né? Dado um conjunto, a gente já tem uma familiaridade com como são os subconjuntos dele. Subsequência não é nada super complicado, mas acho que é bom eu passar um tempinho um pouquinho maior pensando em definir bem com vocês, tá? Basicamente, quando eu falo de subsequências de uma sequência dada, o que eu estou pensando eu não posso inverter a ordem de termos. Eu posso sumir com termos, mas eu não posso inverter. Tá? Então, para dar um exemplo bem palpável aqui, imaginem essa sequência aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aliás, deixa eu fazer uma observação. Nos meus exemplos eu vou trabalhar com inteiros, mas esse probleminha de subsequências em ordem lexicográfica, ele pode ver mais aplicações, às vezes, até com strings, tá? Por uma simplicidade do código, já era o código que eu tinha pronto e tempo é escasso, eu acabei deixando com inteiros mesmo, mas pode ficar legal. Você recebe uma string, eu quero saber todas as subsequências dela, tá? De caracteres e tal. Mas dito isso, vamos pensar aqui, nesse caso, com inteiros. Para a gente ver algumas subsequências dela, imaginem, por exemplo, o 2, 3, 5 e 6. Tá? Opa, falei 3 e escrevi outra coisa. 2, 3, 5 e 6. Ou então, 1, 2, 3. Veja que, se eu mantenho a ordem relativa, não tem nada errado em ser contínuo. Né? É um pedaço contínuo nesse caso. Mas não precisa. Tá? Nesse caso, eu não estou restringindo. A minha definição de subsequência não exige que seja contínuo. O 2, 3, 5, 6 pode, porque o 2 está aqui, o 3 aqui, o 5 vem depois, o 6 também, pulou o 4, tudo bem, não tem problema. Tá? Então vamos fazer uma outra aqui. 1, 4, 5, 7 e 8. Tá? Só para dar uma definição mais formal assim, a ideia é que se eu tenho uma sequência genérica, vamos dizer que eu tenho uma sequência que, olha, S1, seguido de S2, seguido de S3, até um certo Sn, para saber se algo é uma subsequência, olhando posição a posição, o que eu quero é o seguinte, eu quero algo com a cara assim, olha, S e 1, S e 2, S e 3, veja que eu estou numerando os índices, né? É o índice 1, índice 2, esse índice 3, até S e K, sendo que todos os índices são maiores ou iguais a 1, afinal, os índices válidos aqui, né, da sequência original, são maiores ou iguais a 1, então o I1 aqui, ele é maior ou igual a 1, e esses caras não invertem a ordem, quer dizer, I1 tem que ser menor do que I2, né? Podem ser justapostos ou não, pode ser o 1 e o 2 ou o 1 e o 3, mas esse cara tem que ser menor do que esse. Então, o índice 1 aqui, né, tem que ser menor do que o índice 2 da subsequência que eu peguei, que tem que ser menor do que o índice 3, e assim por diante, que tem que ser menor do que o índice K, que por sua vez tem que ser menor ou igual a N. Ou seja, um jeito de ler, né? Eu sei que é um monte de desigualdade, mas lendo isso, são todos índices que estão entre 1 e N, né? Que são os índices válidos ali para os caracteres, objetos, números da minha sequência, e eu nunca tenho uma inversão, né? Você pega um par adjacente, eu sempre vou ter o índice menor à esquerda do índice maior, né? Esse cara sempre tem que estar, esse cara que está justaposto com esse tem que ter aparecido antes na minha sequência original do que esse aqui.
Tudo bem? Está clara a definição do que é uma subsequência? Uma outra coisa que a gente tem que definir aqui, que é importante, é a questão de ser de ordem lexicográfica, que é um nome feio, mas é bem mais intuitivo do que a gente imagina. Mas antes de entrar nela, eu vou só fazer uns exemplos aqui de gerar todas as sequências. Então, que já tem a ver mais com o problema que a gente vai querer tratar, tá? Então, imagina que me foi dado um número n igual a 3 aqui. Me foi dado um número n igual a 3, a sequência que eu vou pensar a partir daqui, igual no problema anterior, né, para deixar a minha entrada curtinha, né? Eu podia receber um conjunto, mas eu recebia um n e pensava que era o conjunto 1, 2 até n, né? A mesma coisa aqui, né? O n igual a 3, vou associar isso com a sequência 1, 2, 3. E daí eu quero saber todas as subsequências desse cara em ordem lexicográfica. E vai sair algo assim, ó. 1 é uma subsequência dele. Eu posso ter 1 seguido do 2. Eu posso ter 1 seguido do 2 seguido do 3. É a própria sequência ali. Eu posso ter 1 seguido do 3. Depois eu posso ter o 2. O 2 seguido do 1. Não, seguido do 1 não pode porque está invertendo, né? Mas eu posso ter o 2 seguido do 3. E depois apenas o 3. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém, acho que é isso mesmo. Tudo bem? Como eu falei, é um pouco menos intuitivo subconjunto, você bate o olho e fala, pô, gerou todo certinho, né? Mas conseguem se convencer que eu gerei todas as subsequências disso aqui? Né? Ou seja, peguei todos os pedaços possíveis que eu consegui disso aqui sem inverter a ordem de ninguém. Tá? Vejam que tem um padrão quando a gente gera isso aqui, que vai dialogar com o nosso exemplo anterior. O algoritmo não vai ser igual, mas tem ideias que se repetem aí, né? Observem que aqui eu tenho algo idêntico ao que está ali, né? Basicamente eu posso pensar, pelo menos do jeito que eu enxergo isso aqui, é assim: eu posso pensar em todas as sequências, né, do 2 para frente, que começam com o 1, porque afinal, pela definição do problema, se o 1 está aqui, ele só tem um lugar que ele pode estar, é na primeira posição, né? Eu nunca posso inverter a ordem, pela natureza desse problema de achar subsequências. Então, eu posso ter todas as sequências que começam com 1 e daí tem os outros caras, né, tem o 2 e o 3 aqui, ou eu tenho todas essas sequências que tem do 2 para frente sem o 1, né? Por isso que esse padrão se repete. Fica claro? Né? Só tem uma exceção aqui, porque diferente do problema anterior, que o conjunto vazio era parte da minha solução, a sequência vazia não é parte da minha solução, tá? Nesse caso aqui. Então, a sequência que só tem 1, ela é válida, mas a versão dela sem 1 e sem mais ninguém, eu não imprimo, tá? Por isso que sobra aquele cara ali. Fez sentido? Né? Então é meio que essa a ideia aqui, né? De novo, eu tenho uma ideia recursiva ali de um crescimento exponencial, em que dado um certo objeto, eu posso pensar para o primeiro, né? Ou ele está ali numa certa posição e daí gera todas as subsequências a partir dele, ou ele não está e gera as mesmas, né? Os mesmos sufixos, né? Para ficar mais claro isso, a gente pode, né, acho que exemplos ajudam a gente a entender bem. Então, já sabendo isso, se o n fosse 4, eu estaria pensando na sequência 1, 2, 3, 4. Vamos ver como que a coisa sairia aqui, né? Eu teria o 1, depois eu teria o 1, 2, depois eu teria o 1, 2, 3, depois eu teria 1, 2, 3, 4. Aqui ficou diferente, né? Parecia que eu estava fazendo igual ao anterior. Vocês vão ver que vai ter um padrão aqui, mas ele é um pouquinho mais disfarçado. Por isso que eu acho que é legal pôr esse exemplo. Mas ó, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Pô, não dá para estender mais a partir daqui, né? Depois do 4 não dá para pôr mais ninguém. Então eu volto 1, 2, 4. Dá para pôr alguma outra coisa, daí eu volto aqui 1, 3. Tá? Vou até colocar esse aqui em cima, fica melhor, tá? 1, 3.
Vamos tentar entender, deixa eu, já com aquela ideia de, a partir do exemplo, deduzindo o algoritmo, né? Essa primeira parte, ela é bem intuitiva pra gente, né? Vocês notam que eu não estou fazendo nada muito brilhante, né? Eu estou saindo, olha, coloca só um. Depois você põe o próximo cara que dá para pôr ali, né? O que está logo depois dele. Depois o próximo, e assim por diante. Essa descida crescendo aqui não é, como eu falei, nada muito surpreendente nem muito brilhante, de acordo? Dá para imaginar um algoritmo que, olha, ele começa colocando o primeiro elemento, né? Se n é igual a 4, vai de 1 a 4 os elementos. Começa colocando o primeiro, depois concatena o segundo, depois concatena o terceiro e assim por diante. Pô, mas isso não vai gerar todas as subsequências. Tem que ter algum lugar eu tenho que ser mais esperto, né? Onde que eu vou ser mais esperto? Eu percebo, ó, quando eu cheguei no N, esse cara aqui, deixa eu pegar com outra coisa. Esse cara aqui é o meu N. Não dá para estender depois dele, né? Note que não é porque a sequência tem 4 posições não, tá? É porque o último cara é o 4. Para ser uma subsequência eu não posso inverter a ordem. Quando na última posição aqui tem o elemento maior, tem alguma sequência válida que eu coloco um cara aqui depois? Entende o que eu estou falando? Então, nesse caso aqui, não dá mais para estender. Nesse caso, pelos dois motivos, né? Eu já tenho todos os elementos aqui e o 4 é o último. Mas para deixar claro que a questão é o 4 estar na última posição, observem o que eu faço na volta. Ó, né? Aqui foi só crescendo. O que eu faço na volta? Eu tiro o 4 daqui, né? Na próxima sequência eu tiro ele. E na posição anterior eu falo, olha, todas as sequências que eu gerava a partir do 3 nessa posição, eu já gerei. Né? Eu já gerei o 3 sem ninguém seguindo e o 3 seguindo pelo 4. É tudo que dá para gerar se o máximo é 4. Então eu dou um upgrade nesse cara. O 3 vira 4 aqui. Tudo bem? Então eu percebo que aqui não dá mais para estender, dou um passo atrás e incremento esse cara. Por que eu incremento e não decremento? Porque para ser subsequência, esse cara não pode diminuir, né? Se o 3 diminuir, ele vai conflitar com o 2. Né? Ele não vai ser uma subsequência válida. Eu não posso inverter a ordem. Né? Então, se eu tinha o 3 aqui, só dá para crescer. Né? E daí eu viro 4. Tudo bem? Então vejam o que eu fiz nesse passo. Na descida, como eu falei, é mais intuitivo e mais fácil. Na volta, é um pouquinho mais tricky, né? Eu olho para a posição anterior, descarto essa última posição, olho para a anterior e incremento esse cara. Pô, sob esse princípio, nessa ideia, olha, todas as subsequências que tinham o 3 nessa posição, já gerei. Né? Que tinham esse prefixo, inclusive o 3 nessa posição, já foi. Então eu incremento esse cara. E essa aqui? Essa dá para estender? Não dá, né? Percebem? Isso é importante que fique claro, gente, senão vocês não estão entendendo o problema. Fica claro que, ó, pela definição de subsequência, tá? Olha só, tem que preservar a ordem da sequência original. Esse cara não pode ser estendido. Né? Note, ele não tem 4 elementos, ele só tem 3. Mas ele não pode ser estendido porque não é válido, numa subsequência, colocar ninguém depois do 4. Né? Essa sequência aqui, ó, não é uma subsequência válida. Certo? Podia ser uma sequência com um único elemento. Se esse único elemento é o 4, não posso pôr ninguém depois dele. Supondo que o 4 é o maior, nesse caso. Né? Tudo bem? Então, quando eu coloquei ali o maior elemento, só dá para diminuir. Só dá para voltar e tentar outra estratégia. Então é isso que eu vou fazer. Colocar do 4 aqui, eu volto para cá. Daí, eu vim aqui e falei que o próximo que eu ia colocar, deixa eu separar isso aqui. O próximo que eu ia colocar é um 3. De onde que veio esse 3? Tá? A ideia é, não dando mais para estender, eu venho para cá, olho para esse número e falo, tudo bem, todas as subsequências que tinham esse prefixo já foram. Incrementa esse número. Vamos testar construí-las com o próximo. Né? Então agora eu começo com um 3. Depois do 1, 3, eu volto a crescer. Depois do 3 dá para crescer. O 3 não é o maior elemento. Vira 1, 3, 4. De novo eu detecto que não dá mais para estender. Daí eu volto e vira 1 o quê? Quem que vai aparecer aqui? 4. Todas as que tinham prefixo com 1, 3, ou 1, 2, ou 1, 1, todas as que tinham prefixo menor aqui já foram. Né? E daí quem sobrou aqui é 1, 4. De novo aqui não dá para estender. E eu volto para cá e o 1 vira 2. Né? Volto uma posição e coloco 2. Tudo bem? Essa ideia? Daí aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Né? O 2 vai ser seguido por o quê? 2, 3, depois 2, 3, 4. Daí eu volto e eu vou ter aqui 2, esse cara é descartado, esse cara é incrementado. 2, 4.
E daí eu vou ter aqui, depois, esse cara é descartado e esse é incrementado. 3, 3, 4. E finalmente, o 4. E acabou, não dá mais para estender, só tem uma posição, foram todas. Tudo bem? Vamos ver o número de elementos aqui, antes da gente voltar a entender o algoritmo, mostrar código, vamos ver o número de elementos aqui, porque a gente percebeu aqui nesse caso que tinha um crescimento com uma cara de exponencial, né? Porque para cada uma dessas com 1, eu gerava uma equivalente sem 1, né? Então um elemento ele meio que dobra o número de possibilidades, ou tem ele ou não tem, né? Ali na posição que ele ocupa. Mas quantos elementos eu tenho aqui? Qual que é o meu número de elementos aqui, gente? Para o n igual a 3. Né? O número de elementos, o número de sequências, né? Foi igual a 7, que para os íntimos é 2 elevado a 3 menos 1. Né? Não é por acaso, é a mesma ideia de antes, dos subconjuntos, né? Cada elemento dobra o número de possibilidades, então por isso que é uma exponencial de base 2 com o n aqui em cima, 2 elevado a 3. Só que como eu falei para vocês, a subsequência vazia não conta. Diferente do subconjunto, na definição de subsequência, não conta o vazio. Por isso que eu tenho uma que só tem o 1, mas eu não tenho uma que é o vazio. Né? Então por isso que ficou esse menos 1 aqui, porque eu estou descontando o vazio. Mesma ideia do subconjunto de crescimento, mas tem aqui. E daí, o que eu esperava nesse caso aqui, seria que o número de sequências fosse 2 elevado a 4 menos 1, que é 15. Né? 16 menos 1, que é 15. Tá certo? 15, tá certo. Então parece que eu não pulei nenhuma. Geramos todas aí. Alguma dúvida? Notem que eu fiz esse exemplo e eu não gerei essas sequências de qualquer jeito. Eu gerei numa ordem muito específica. Essa ordem que eu gerei é a ordem lexicográfica, mas eu não falei para vocês qual que é a definição dessa ordem, né? Foi só o jeito que eu bolei aqui o meu método, né? O que vai se traduzir no nosso algoritmo, que surgiu nessa ordem. Mas não... Eu não expliquei para vocês por que eu estou privilegiando essa ordem e não outra, tá? Então, qual que é a ideia? A ordem lexicográfica, antes de entrar numa definição mais formal, ela é a ordem do dicionário, tá? Em geral, a gente sabe identificar a ordem alfabética, né? Palavras em ordem alfabética, a gente sabe fazer isso, né? E qual que é a ideia dessa ordem? Tá? Vou colocar duas palavrinhas aqui para ajudar a gente, ó. Arara e areia. Qual dessas que tem que vir antes no dicionário, gente? Arara, né? Por quê? Qual que é o método que está por trás ali? A gente identifica quando compara elas que elas têm um prefixo comum, e daí quando a gente encontra o primeiro caractere em que elas diferem, o A vem antes do E na ordem alfabética. No caso, como eu estou lidando com inteiros, a ordem lexicográfica obviamente funciona com caracteres. Mas como eu estou lidando com inteiros, a diferença aqui, a comparação do cara que é diferente vai ser um número menor vem antes do número maior. Mas a ideia é essa, olha, dadas duas sequências, eu vou identificar se elas têm um prefixo comum. Tá? Se elas são diferentes, mas têm um prefixo comum ali, eu olho para o primeiro caractere em que elas diferem. E daí o que tiver esse caractere menor vem antes. Mas tem uma outra possibilidade que é o que a gente vê acontecendo aqui, ó. 1, 2, 3 foi impresso antes do 1, 2, 3, 4. Isso não foi por acaso. Como eu falei, esse método que eu estou usando, né, ele já está me dando essa ordem. Por quê? Porque se elas não forem simplesmente diferentes, se elas forem diferentes, mas uma é prefixo da outra, por exemplo, ar, a palavrinha ar, ela é inteira prefixo dessas outras. Né? E daí ela ganha. Se você é prefixo e você tem... Quer dizer, você tem menos caracteres, você não tem um caractere diferente, você simplesmente acabou antes, você vem antes nessa ordem, regra que eu estou usando. Tá? Por isso que o 1 apareceu antes do 1, 2 e o 1, 2 apareceu antes do 1, 2, 3. Tá? Então, para definir formalmente, nas notas de aula está lá a definição bonitinha, isso não é mais relevante também, tá? É só para a gente saber que o nosso algoritmo está fazendo certo. Mas deixa eu falar em voz alta aqui. Então, se uma palavra é prefixo da outra, se uma sequência é prefixo da outra, ela cabe inteirinha dentro da outra, a menor, né, a palavra menor vem antes. Se uma não é prefixo da outra, elas têm um prefixo em comum,
e diferem em algum ponto, olha para o primeiro cara em que elas diferem, o menor vem antes, certo? E notem que esse prefixo pode ser vazio, né? Aqui eu fiz com o prefixo porque a gente costuma entender mais de modo construtivo, né? Mas também é verdade que, olha só, está parecendo a aula do fundamental, né? Arar, areia, bola. Bola também tem um prefixo comum com areia, prefixo vazio. O primeiro caractere em que eles diferem é o A, e a bola vem depois, porque o B é maior do que o A. Tá? Então, todo parzinho de palavras, de sequências, vai cair nessa definição. Né? Ou um está totalmente contido dentro do outro, ou então ela simplesmente... E daí o menor ganha, ou então elas têm um prefixo em comum e você olha onde esse prefixo acaba e compara. Não ouvi, desculpa. Fica bom implementar recursivamente? Fica, inclusive, por falta de tempo, acho que eu só vou mostrar, nesse caso, o algoritmo iterativo, mas eu tenho nas notas de aula um recursivo. Tá? Os dois têm uma cara muito parecida ali, os dois têm uma cara semelhante. Se eu conseguir, depois de mostrar o iterativo, eu faço um comentário de qual que é a ideia do recursivo, mas fica assim. Acho que eles ficam a eficiência vai ser igual, inclusive. Não tem, o que quer dizer que vai ser um monte de gente, porque cresce exponencial, mas não é desnecessariamente dispendioso. Cresce meio que no que tem que crescer mesmo. É que tem uma cara recursiva, né? Você olha para isso, dá vontade de implementar recursivo e essa intuição não está errada. Tem isso mesmo.